Pois bem, antes da nossa breve parada, estávamos falando acerca do perigo da tendenciosidade de alguns léxicos. É possível que o léxico seja tendencioso. Se o intérprete tem alguma razão para duvidar do significado de uma palavra, como apresentada no léxico, ele terá de investigar por si mesmo. E aí faz necessário tomar alguns cuidados. A maioria das palavras tem muitos significados, alguns literais e outros figurados. Há que se atentar para isso. Palavras com significados literais e também com significados figurados. O estudo comparativo de palavras análogas em outras línguas requer uma discriminação cuidadosa e nem sempre ajuda a fixar o significado exato de uma palavra. Então, o estudo análogo ele tem que ser feito com cuidado e nem sempre ajuda. Uma vez que palavras correspondentes em línguas diferentes nem sempre têm exatamente o mesmo significado original e derivado. Essa palavra ela se parece, ela é análoga, há que se ter cuidado com isso. No estudo das palavras do Novo Testamento, é imperativo que a avaliação do koiné, ou seja, do grego do Novo Testamento, que não é o grego clássico, não é o grego moderno, é o grego koiné, escrito e falado, sejam consideradas. Há que se considerar a avaliação, há que ser feita no idioma em que o texto foi escrito. Não é sempre seguro concluir o significado de uma palavra do Novo Testamento a partir do seu significado no grego clássico. Há sempre alguma diferença, uma vez que o cristianismo acrescentou um novo conteúdo a muitas palavras. Muitas palavras no grego clássico tinham um conteúdo mais limitado do que tem no grego koiné, que foi o grego usado pelo cristianismo, usado no Novo Testamento. Mas, por mais difícil que essa tarefa seja, isso não pode deter o intérprete. Tem que continuar. Se necessário, ele deve fazer por si mesmo um estudo completo de uma palavra. Como é que ele pode fazer isso por si mesmo? Usando mais que um léxico, usando mais que um dicionário, procurando a opinião de mais de um exegeta. Fazendo uma pesquisa mais detida, mais aprofundada, para poder ter um estudo completo de uma palavra. O único modo pelo qual ele pode fazer isso é pelo método indutivo. É aquele método que vai do particular para o geral. Será incumbência de quem faz o método indutivo, de quem usa o método indutivo, apurar, com a ajuda das concordâncias gregas e hebraicas, onde a palavra é encontrada. Procura a concordância, se a palavra é grega, onde ela é encontrada? Usa uma concordância grega. Quais os locais que ela é encontrada? No Novo Testamento e também no grego clássico. Faz uma comparação, faz um estudo aprofundado da palavra. O mesmo se aplica ao hebraico. Onde a palavra é encontrada? Para isso se usa concordâncias. Devemos também determinar o significado da palavra em cada uma das conexões em que ocorre.
Fazer isso por meio das ajudas internas em vez das externas, ou seja, sempre priorizando o texto. Na busca de tal estudo, os vários significados de uma palavra irão gradualmente se tornar aparentes. Gradualmente, o intérprete vai descobrindo os vários significados de uma palavra. No entanto, o intérprete deve tomar cuidado com as conclusões precipitadas e nunca basear sua indução somente numa parte dos dados disponíveis. Ele tem que usar tudo o que lhe estiver disponível. Pois bem, então falamos sobre a etimologia das palavras, sobre o uso corrente das palavras. Agora nós precisamos falar sobre a terceira coisa que pede consideração quando se fala de exegese gramatical, que é o uso das palavras sinônimas. Pois bem, as palavras sinônimas são aquelas que têm o mesmo significado ou concordam em um ou mais de seus significados, embora possam diferir em outros. Elas comumente concordam em seus significados fundamentais, mas expressam diferenças nas nuances, nos detalhes. O uso de sinônimos contribui para a beleza da linguagem, tanto quanto capacita um autor a variar as suas expressões. Se não usar os sinônimos, um livro longo como a Bíblia ficaria um livro repetitivo, cansativo. Então, o uso de sinônimos contribui para a beleza do texto da Bíblia, de qualquer texto. Torna o texto mais rico. Nós estamos falando da Bíblia. O uso de sinônimos contribui para a beleza da linguagem, tanto quanto capacita um autor a variar suas expressões. Então vejamos um exemplo bastante útil de sinônimos. Morfê e esquemar são sinônimos. Segundo alguns bons léxicos, ambas podem significar aspectos externos, forma, figura. Morfê pode significar aspectos externos, forma e figura. Da mesma sorte, esquemar também pode significar aspectos externos, forma, figura. Ainda que em alguns contextos são inclusive permutáveis. Às vezes você, em alguns contextos, pode até mudar. Tirar morfê e colocar esquemar, tirar esquemar, colocar morfê. Então, ainda que em alguns contextos são inclusive permutáveis entre si, em outros casos existe uma clara diferença entre elas, uma clara diferença entre morfê e esquemar. De qualquer forma, o contexto é que decidirá em cada caso particular. No caso do uso das palavras sinônimas, como em outros casos também, o uso do contexto é sempre muito importante em exegese. Pois bem, vejamos o exemplo. Filipenses capítulo 2, do 6 a 8. 2:6, Filipenses 2:6. Sendo ou existindo em forma de Deus. Forma de Deus, no caso aí morfê. Morfê, aquilo que é interior, essencial e permanente na natureza de uma pessoa ou coisa. Então aí, olha, está falando
da essência de Cristo. A essência de Cristo é a essência de Deus. Cristo é essencialmente Deus, sendo em forma de Deus. Morfeteon, forma de Deus. Morfê, aquilo que é interior, é essencial, permanente na natureza de uma coisa, de uma pessoa ou coisa. Estamos distante da afirmação da divindade de Cristo, sendo ou existindo, conforme a tradução, em forma de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem. Aí muda. Achado na forma de homem, não temos mais a palavra morfê para a forma. Temos a palavra esquema, o uso de um sinônimo. As duas são sinônimos, mas neste caso, o contexto determina uma diferença profunda entre as duas. Olha lá. E achado na forma de homem. Filipenses 2:8. Esquema aqui aponta para o seu aspecto externo, acidental ou aparente. Externo, forma externa de homem, figura de homem. Acidental, não é essencial, é acidental. Essencial é aquilo que está na essência do ser. Acidental é algo que ele adquire depois. Então vejamos. Esquema aqui em Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, ele foi achado, ele não foi sempre homem, ele adquiriu, foi achado nele a forma de homem. Esquema. Esquema aponta para o seu aspecto exterior, acidental ou aparente. Então é um uso importantíssimo de sinônimos que adquirem significados totalmente opostos por conta do contexto. Vejamos morfê e esquema em outras referências. Vejamos morfê em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, conforme. A palavra aqui é morfê. Por que é morfê? Porque está falando de algo interior. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Por fora, tem que ser todos parecidos com Jesus? Não. Conforme a imagem, o ser interior de seu Filho. Então a questão aqui, morfê aqui, está falando de algo essencial, de algo interior e não de algo exterior. Vejamos um exemplo de esquema. Nós vimos um exemplo de morfê, vejamos um exemplo de esquema. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. A aparência, a forma exterior deste mundo passa.
Então aí, como está falando de algo exterior, algo material, e não algo essencial, algo interno, aparece a palavra esquema. Vejamos um outro uso de morfê. 2 Coríntios, capítulo 3, vimos morfê, vimos esquema, agora vejamos morfê de novo. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Por dentro ou por fora? Por dentro. Então é morfê. É forma interior. É forma essencial. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse versículo é interessante porque um certo grupo acredita ou acreditava, não sei se mudou, que não se pode usar bigode. O homem não pode usar o bigode porque o homem tem que refletir a glória de Deus com a cara descoberta. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo não está falando de aparência exterior. A questão aqui, ela não é literal. Ela não é literal. Mas nós, com a cara descoberta, ou seja, com a cabeça erguida, não é que com bigode ou sem bigode, é com a cabeça erguida. Mas todos nós, com a cara descoberta, ou seja, com a cabeça erguida, sem precisar se envergonhar, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quem não quer usar bigode deve dizer: o nosso grupo, nós não queremos que use bigode. É nosso costume, é nossa tradição. Não pode apoiar-se nesse texto, porque esse texto não está falando do uso do bigode. Está falando de estar com a cara descoberta, com a cabeça erguida, sem ter do que se envergonhar. É uma questão de uma interpretação sadia do texto. Vejamos mais um exemplo de morfê. 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, vejamos o versículo 14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, se transforma, assume forma do quê? Em anjo de luz. Então veja bem, é esquema, que ele não é interiormente um anjo, ele não tem essência de anjo de luz. A essência de anjo de luz que ele tinha, ele perdeu com a queda. Então a palavra aqui é esquema. Ele se transforma, ele se disfarça. Ele não tem essência. Então vejamos. E não há maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí nós temos esquema. Vejamos mais um exemplo de esquema. Vejamos se temos mais um exemplo de esquema. Primeiro Pedro.
Só me resta saber se eu tenho 1 Pedro na minha Bíblia. 1 Pedro. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vamos nos... Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A concupiscência, ela é algo que se manifesta de forma externa. É algo visível. Então a palavra aqui é esquemar. Embora o pecado não seja algo que se possa tocar, mas ele se manifesta exteriormente. Então, como filhos obedientes, não vos conformando, não tomando a forma, não assumindo a forma depois, não é essencial, é assumida depois, com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós não podemos nos conformar à situação anterior. Nós temos que continuar vivendo como novas criaturas que somos. Então, percebe-se aí a importância de entender essas duas palavras que são sinônimos, morfei e esquemar, mas que, dependendo do contexto, tornam-se bastante opostas. O Novo Testamento fornece um belo exemplo de uso de palavras sinônimas. Vejamos mais um exemplo. Acabamos de ver um, vejamos mais um exemplo. O Novo Testamento fornece um belo uso de palavras sinônimas. Em João, capítulo 21, versículos 15 ao 17, quando o Senhor ressurreto, Jesus, depois da ressurreição, indagou pelo amor do Pedro caído, aquele Pedro que havia o negado. Jesus usou duas palavras, a saber, agapô e fileu. Duas palavras diferentes foram usadas. A distinção entre as duas é feita por um estudioso chamado Trench, nas seguintes palavras. A primeira expressa um afeto mais racional de escolha e seleção, a partir do fato de se ver no objeto desse afeto algo que é digno de consideração. Ou ainda a partir de um senso de que isso é devido à pessoa então considerada como um benfeitor, ou semelhante, ou algo semelhante, enquanto a segunda, sem ser necessariamente um afeto racional, dá menos explicação de si a si mesmo. É mais instintivo, mais de sentimentos ou mais de afeições naturais, implica em paixão. Ou seja, ágapo fala de um amor mais profundo, fala de um amor mais seguro, um amor que resiste mais, enquanto fileu fala de considerar, fala de estimar. Jesus perguntou: Pedro, você me ama com um amor forte e profundo? Pedro, por causa da sua situação, respondeu: eu te estimo. Por duas vezes, Jesus usou a palavra ágapo,
você me ama? E Pedro respondeu com a palavra filho, eu te estimo. Até que na terceira vez, Jesus disse, você me estima? Usou a palavra filho. E aí Pedro disse, ele está duvidando até da minha estima. Então o Pedro, caído, ele se manifesta e diz a Jesus, o Senhor sabe, o Senhor é que sabe como vai ficar isso, como é esse negócio. Porque eu já falhei uma vez. Eu não tenho em mim forças para confessar o amor ágape. Para dizer, ágapo, eu te amo. Eu já falei uma vez. Por isso estou dizendo, eu te estimo. Agora o Senhor sabe de todas as coisas. Lá adiante, esse Pedro, ele dá provas de um amor ágape, de um amor duradouro, de um amor que resiste às provações. Então é um exemplo bastante claro e bastante belo do uso de sinônimos no Novo Testamento. A primeira palavra, ágapo, baseada em admiração e respeito, é um amor controlado pela vontade e tem um caráter duradouro. Enquanto que a última, fíleo, baseada na afeição, é um amor mais impulsivo e propenso a perder o seu fervor, que foi o que aconteceu. Na hora da prova, o amor de Pedro perdeu o fervor, ele negou a Cristo. Então, quando o Senhor colocou primeiramente a questão a Pedro, tu me amas, ele usou a primeira palavra, ágapo. Mas Pedro não ousou responder à questão se ele amava ao Senhor com um amor permanente, que alcança seus maiores triunfos nos momentos de tentação. Ele já havia falhado. Assim, em resposta, ele usou a segunda palavra, que é só uma estima. Ele usou filho. O Senhor repetiu a questão e Pedro novamente respondeu, eu te estimo. Filho. Então o Salvador desceu até o nível de Pedro e em sua terceira questão usou a segunda palavra, você me estima? Usou a palavra filho. Como se duvidasse até mesmo do feeling, da estima de Pedro. Não é de se admirar que Pedro se entristecesse e fizesse um apelo à onisciência do Senhor. O Senhor sabe, eu não sei. O Senhor é onisciente, sabe de tudo. Eu já falei uma vez, não tenho como me posicionar. As palavras sinônimas têm sempre um significado geral, como também um distintivo especial. E o expositor não deve prosseguir no princípio de que sempre que essas palavras são usadas, o significado distintivo deve ser enfatizado. Porque assim ele estará sujeito a se encontrar enredado com todos os tipos de interpretações fantasiosas. Há que se ter cuidado. O contexto em que a palavra é usada, os atributos conferidos a ela e os adjuntos somados a ela devem determinar qual é o sentido. Ou seja, não deve ser a etimologia e nem uma semântica feita de forma muito rápida. Tem que se respeitar o contexto em que a palavra é usada, os atributos conferidos a ela, as qualidades conferidas a esta palavra, os adjuntos somados a ela, devem determinar qual o sentido em que deve ser entendida essa palavra.
se é o geral ou o especial. Esse sinônimo, como é que ele deve ser entendido? No sentido geral ou no sentido especial? Como é que eu devo, pelo contexto, entender morfê? Como é que eu devo entender esquemar? Como é que, pelo contexto, eu devo entender agapô? Como é que, pelo contexto, eu devo entender filéu? Pois bem, nesta aula, buscamos entender a importância da gramática para esse conceito de exegese. Buscamos entender a importância da gramática para a exegese. Buscamos também identificar de onde o intérprete deve começar sua interpretação do texto. E buscamos também conhecer as 3 coisas que pedem consideração na exegese gramatical. São elas a etimologia, o uso corrente da palavra e o uso de palavras sinônimas. A próxima aula, essa foi a nossa 4ª aula, a nossa 5ª aula continua com exegese gramatical. Leiam o vosso material, estudem, assistam a videoaula para poder ter um entendimento melhor dessa parte tão importante da exegese, que é a exegese gramatical. Espero que a aula tenha sido de bom proveito. Façamos uma oração para nós encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa tarde, nós lhe somos gratos, papai, por mais essa oportunidade de aprendermos a sua palavra. Pai bendito, Deus glorioso, nos ajuda, Pai, a fazer uma interpretação sadia, a termos uma interpretação sadia da tua palavra, para podermos servir a ti melhor. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.